Vou contar uma história para vocês enquanto eu levo vocês caminhando comigo até o ponto de ônibus. Sim, gente, eu pego ônibus também. Aliás, eu pego ônibus todos os dias. Se o barulho permitir, muito barulho, eu vou contar a história, tá? Ó, reza a lenda que existia um sábio que era andarino, né? Ele andava, não era mendigo, né? Mas ele era itinerante, assim, sabe? Aqueles sábios que andam pra lá e pra cá, sabe? Levando a sua sabedoria aos quatro cantos do mundo. Pois é. E esse sábio, ele tinha um ajudante, um assistente, um aprendiz de sábio que andava com ele. Aí, um dia, esse sábio chegou a uma fazendinha. Assim, não era uma fazendinha muito pequenininha, mas também não era aquela fazendona, nossa, que fazenda maravilhosa, né? Era uma fazendinha, assim. E ele pediu ali para dormir, para pernoitar ali naquela casa. Aí eles deixaram. E ele foi muito bem recebido. Só que os donos da casa falaram para ele assim: olha, o senhor me desculpa, nós não temos como te receber como o senhor merece, né? Nós não temos como te fazer um banquete. A casa é simples. Peraí. Porque a gente não tem muitos recursos, só tá vendo, a gente só tem uma vaquinha, né? A gente só tem uma vaquinha. E a gente usa essa vaquinha para fazer tudo, então é essa vaquinha que tá dando pra gente o nosso sustento. E é pouco, né? E aí o sábio falou: não, tá tudo certo, não. Aí o sábio comeu, bebeu, tomou banho e dormiu. No dia seguinte, acordou, a mesa de café da manhã estava posta, uma mesa simples, com um pouco de leite, queijo, nada demais. E aí o sábio foi se despedir de todo mundo, falou: vamos embora, porque a gente tem muita terra para andar, tem muito chão para bater ainda, vamos embora. E puxou o carro, foi embora, né? Aí, quando o sábio estava indo embora, tinha uma ribanceira, tipo um abismo assim, e a vaquinha estava por ali, por perto. E o sábio virou pro seu aprendiz e falou: vai ali naquela vaca e empurra aquela vaca ladeira abaixo. O aprendiz: o quê? Que absurdo! E o sábio: vai lá, faz o que eu tô mandando, empurra ela. E o aprendiz obedeceu, né? Porque assim, os aprendizes, eles são ali para aprender com o sábio, por mais absurdo que pareça, né? Aquela história, aquela ordem. Aí o aprendiz foi lá com o coração pesado, jogou a vaquinha na ribanceira. Aí os dois partiram, né? Os dois andaram. E aí o aprendiz, muito curioso, muito inquieto, não se conteve e perguntou: sábio, essa família nos recebeu tão bem, nos acolheu, nos deu o melhor do que tinha. Por que o senhor jogou a única vaquinha que eles tinham ribanceira abaixo? Eles tinham falado ontem à noite para o senhor que essa vaquinha era o que mantinha o sustento deles. Como que o senhor pode fazer uma maldade dessa? Não foi ingratidão? O sábio falou assim: mas é por isso mesmo que eu joguei a vaquinha na ribanceira, porque ela é a única coisa, é a única fonte de renda deles. Mas não deu maiores explicações, porque os sábios, na maioria das vezes, ensinam sem palavras. Passou o tempo, o sábio rodou o mundo e o aprendiz com aquela coisa, né? Que sábio ingrato, né? Foi acolhido e mesmo assim, né? Cometeu essa ingratidão. Passou tempo, né? E eles andando, voltaram para aquela região. E chegaram aonde? Numa fazenda maravilhosamente verde. Feijão plantado, tinha um arrozal plantado assim no brejo.
E tinha árvores frutíferas, tinha um curral cheio de vaquinhas, leiteiras. E aí o aprendiz disse, uai, sábio, era pra gente estar naquela fazenda que o senhor jogou a vaquinha na ribanceira. Mas aqui não parece que é do mesmo dono. O sábio ensina sem palavras na maioria das vezes. Continuou calado em direção à sede, que é a casa principal. E quando chegou lá, não era mais aquele casebrezinho, já era um casarão. E quando os donos da casa viram o sábio e o seu aprendiz, correram para recebê-lo, felizes, sorridentes. E o aprendiz reconheceu as mesmas pessoas. Mas ele não tinha entendido o que aconteceu. Eles entraram, foram novamente muito bem recebidos. E o aprendiz linguarudo perguntou, não, gente, não tem muito tempo nós passamos por aqui, vocês estavam assim, na miséria, estava bem ruim, só tinha uma vaca. O que aconteceu? Vocês prosperaram tanto depois da nossa partida. E aí o dono da fazenda foi explicar e disse o seguinte: no dia que vocês partiram, a nossa vaquinha caiu na ribanceira e morreu. Como foi um acidente, nós pegamos, limpamos e fomos para a cidade vender a carne, já que aquela era a nossa única fonte de renda. Com o dinheiro da carne, resolvemos comprar sementes e plantamos. E nasceu, colhemos e vendemos e foi muito lucrativo. Então, continuamos plantando e colhendo e vendendo e comprando sementes. E esse ciclo se tornou um ciclo comum aqui na fazenda. Compramos vacas de leite, melhoramos a nossa casa. E é o que vocês estão vendo agora. O aprendiz, então, aprendeu naquele dia o que o sábio tentou lhe ensinar há um tempo atrás. Que muitas vezes nós estamos apegados a situações que julgamos ser a única porta aberta para nós, ser a única opção de vida para nós. Às vezes a gente está num emprego que nos paga miséria e nos humilha mais que tudo. Mas na nossa cabeça, se a gente perder aquele emprego, a gente morre de fome. E às vezes é o contrário. Às vezes é aquele emprego que está te impedindo de prosperar. Às vezes é exatamente aquele chefe. Às vezes é exatamente aquela rotina que às vezes você nem tem mais prazer em cumprir, que está impedindo você de avançar. Uma troca de trabalho, uma troca de namorado, um casamento fracassado que está te sugando. E eu não estou te aconselhando a separar. É que tem casamento que ao invés de ser bênção, é pedra de tropeço. Tem relacionamento, e aí agora eu vou falar inclusive de amizades, que ao invés de ser bênção na sua vida, são âncoras. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, que é a sua vaquinha. O propósito daquela vaquinha era único e exclusivamente manter aquela família na ilusão de que eles tinham pelo menos o leite para poder fazer queijo e vender e comer migalhas. E quando a vaquinha foi tirada da vida deles, eles puderam ver a fazenda maravilhosa que eles tinham, a fazenda fértil que eles tinham, sabe? A força de trabalho que eles tinham, porque aquela família tinha filhos, eles ainda eram fortes, eles poderiam produzir tanto que o fizeram. E aí fica a reflexão para você, porque eu já fiz essa minha reflexão há muito tempo. Qual é a sua vaquinha? Beijo.